Muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um culto de celebração. É bem verdade que é online, mas isso não impede ou paralisa o mover da igreja, o mover do Santo Espírito, onde quer que nós estejamos. E nessa manhã, você aí com a sua família, reunido talvez com a sua célula, gere expectativa no teu espírito, adore ao Senhor, seja intenso, consuma da palavra dele e seja abençoado em nome de Jesus. Eu particularmente tenho bastante expectativa para aquilo que Deus vai falar através da palavra dele nessa manhã. E o meu desejo, o meu encargo é que você seja tremendamente abençoado, que você ouça a voz do Espírito e que seja edificado nesta manhã para a glória do Senhor Jesus. Nesta manhã eu gostava de conversar com você, falar com você um pouquinho sobre expectativa. Nós estamos a viver dias em que a expectativa que eu e você geramos certamente tem sido posta à prova. Ora são expectativas boas, ora são expectativas ruins. Agora, eu e você precisamos perceber que nós, à medida que geramos expectativas, somos conduzidos àquilo que vamos viver ou deixar de viver. E, por isso, nós vamos falar um pouco sobre esse tema nessa manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Livro de Isaías, capítulo 55. E junto comigo fazer uma leitura breve, apenas 2 versículos, os versículos 8 e o versículo 9. E abra o seu espírito para ouvir a voz do Senhor nessa manhã. O verso 8 do capítulo 55 do livro de Isaías diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Antes de avançar, eu queria orar por você, orar com você e pedir que o Espírito Santo de Deus traga a revelação da palavra dele e que esta palavra não seja apenas mais uma palavra, mas que essa palavra traga norte para a minha vida e para a sua vida, traga a revelação necessária para vivermos aquilo que o Senhor está a preparar para eu e você viver nesses dias. Pai, graças te dou, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nesta manhã reunir com a família espiritual, reunir com os irmãos para celebrar o seu santo nome, Senhor. Que em nome de Jesus a tua palavra ela alcance os nossos corações, que nós sejamos, Senhor, alcançados pela revelação dela e que ela gere transformação, gere vida dentro de nós em nome de Jesus. Queremos no nosso espírito gerar expectativa diante daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e diante daquilo que certamente nós viveremos de forma abundante para a glória do seu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Eu gostava de começar fazendo algumas perguntas para você, trazendo algumas reflexões a respeito do tema. E eu queria que aí no seu lugar você refletisse que tipo de expectativa que você tem gerado dentro de si nesses dias a respeito do seu futuro, a respeito dos próximos dias, a respeito daquilo que está por vir. Quais são as suas expectativas quanto ao que você vai fazer ou deixar de fazer, quanto aos planos que você tem ou talvez deixe de ter? O que é que você tem pensado sobre tudo isso? E a reflexão a respeito dessas perguntas vai levar eu e você a uma conclusão. Se eu e você somos otimistas ou se eu e você somos pessimistas. E nós precisamos perceber que nada é neutro diante do mundo espiritual e que, sem sombra de dúvida, reflete para o nosso dia a dia. Se eu tenho boas expectativas a respeito do que eu vou viver, eu serei conduzido a viver boas coisas. Agora, se eu não tenho essas boas expectativas, não adianta. Certamente eu não vou desfrutar aquilo que eu poderia desfrutar. Só que existe algo por trás desse entendimento, que é o engano que muitas vezes eu e você vivemos, a achar que as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, e por que eu digo as circunstâncias? Porque na maioria das vezes as circunstâncias definem as nossas expectativas. Mas o engano tem a ver com a gente olhar para as circunstâncias e achar que as circunstâncias são culpa de Deus. Porque Deus quis isso. Porque Deus fez isso. É bem verdade que a vontade de Deus é soberana. Mas
Boa parte de tudo que eu e você vivemos é consequência das nossas escolhas, é consequência daquilo que nós decidimos fazer. E quando a gente não entende isso, quando a gente entende isso de forma errada, a gente acaba se tornando pessoas pessimistas, pessoas que olham para o futuro e não conseguem enxergar coisas boas que virão pela frente. E não é dessa maneira que o Senhor quer que eu e você vivamos. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida abundante, ela gira em torno de boas expectativas, em torno daquilo que o Senhor vai fazer por nós. E uma vez que nós entendemos que a nossa vida está na mão do Senhor, nós entendemos também que tudo que acontecer nas nossas vidas vai ser para o nosso bem, vai ser muito bom, nós cremos nisso. É óbvio que expectativas de coisas boas, de coisas interessantes que estão por vir, como quase tudo que eu e você vivemos, elas vão enfrentar alguns inimigos. Algumas coisas vão acontecer para impedir eu e você de termos boas expectativas, para impedir eu e você de desfrutar de coisas muito boas, de gerar pensamentos muito bons, de criar um ambiente favorável para aquilo que ainda vai acontecer. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho justamente sobre esses inimigos da boa expectativa, esses inimigos do otimismo, daquilo que o Senhor, inimigos que muitas vezes minam a nossa fé e impedem eu e você de enxergar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, tem para estabelecer na nossa vida e no nosso dia a dia. E o primeiro desses inimigos fala da acusação. Você sabe, a acusação ela é talvez um dos principais problemas, uma das principais causas de toda a confusão espiritual que eu e você vivemos. E por que eu te digo isso? Porque esse é o papel do diabo. O diabo, ele é acusador. Ele existe para acusar a gente. Esse é o principal papel dele, apontar as nossas falhas o tempo todo, mostrar para a gente que a gente não é capaz, que aquilo não foi feito para a gente, que aquilo outro não é para mim. O diabo é muito especialista em fazer isso. E por que muitas vezes eu e você, a gente cai nesse engano? Por que muitas vezes eu e você, a gente se deixa levar por tudo isso? Porque a gente às vezes vive com base no merecimento. A gente acha que eu preciso fazer algo para ser amado, para ser aceito pelo Senhor. Eu preciso me comportar assim ou assim para que o Senhor me abençoe. Então, nos falta o entendimento que nós já somos abençoados. Nos falta o entendimento de que não é por mim, é pelo Senhor, é pela obra consumada na cruz. E eu vou falar um pouco sobre isso ali na frente, mas eu preciso que você entenda. Nada do que eu e você fazemos tem a ver conosco. Tem a ver com o que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, mas tem a ver com o que Jesus já fez por mim e por você. Mas, como o diabo não se dá por derrotado assim, fácil, ele sempre vai tentar acusar eu e você. E talvez você esteja se perguntar aí do outro lado, mas pastor, como eu sei que eu estou vivendo debaixo de acusação? Como eu sei que a acusação tem impedido de eu enxergar, de eu ver, de eu gerar boas expectativas, de eu ser otimista diante daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida? Você pode olhar para dentro de si rapidamente e refletir a respeito de algumas circunstâncias. Se você, sobretudo nos últimos dias, que não têm sido dias muito fáceis, dias comuns, se você nesses dias tem se sentido incapaz de tudo, se você olha para aquilo que está diante de você e acha que você não é capaz de fazer, que você não pode, que aquilo não foi feito para você, isso é um sinal de acusação. Talvez outro sinal de acusação é quando você rapidamente se arma, quando nós rapidamente temos justificativa para tudo que está acontecendo e a culpa nunca é nossa. A gente sempre encontra alguém para culpar. Isso é outro sinal claro de que nós estamos a viver debaixo de acusação. E, inevitavelmente, esses sentimentos vão produzir um sentimento de inferioridade terrível sobre as nossas vidas. A gente olha para quem está perto da gente e a gente logo fala, ele está a viver algo muito bom, mas eu não, olha eu. E isso vai acabar gerando aí um sentimento de frustração, um sentimento de pessimismo, vai talvez
produzir um sentimento que vai levar você para baixo, para o fundo do poço, mas eu preciso te dizer, essa não é a realidade que Deus tem para você. Mais uma vez eu afirmo, Deus tem para você uma vida abundante e em todas as áreas da sua vida. E para trazer paz ao seu espírito nessa manhã, eu preciso te dizer, a grande questão, o grande problema da nossa vida não é o nosso pecado, não é a nossa limitação, porque afinal de contas, nós somos sim limitados. Afinal de contas, nós vamos pecar sim. É óbvio que nós não somos escravos do pecado, mas inevitavelmente o pecado vai acontecer. Mas qual que é o grande problema então, pastor? É a falta de revelação de que uma vez que eu e você estamos em Cristo, não há mais condenação sobre nós, não há mais acusação sobre a minha vida e sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por que é que nos falta a revelação desse entendimento? Por que é que muitas vezes eu e você nos pegamos a viver debaixo de acusação, debaixo de peso, debaixo muitas vezes de uma opressão? E o texto que eu e você acabamos de ler, ele também nos dá a resposta. E a resposta é o seguinte, é porque eu e você, nós não somos espirituais o suficiente como nós deveríamos. Eu e você, nós queremos os frutos da vida abundante, nós queremos viver bem, nós queremos ter isso e ter aquilo, mas nós queremos enxergar o futuro, olhar para o que está por vir de forma natural. E eu e você precisamos abrir os olhos espirituais nestes dias. Nós precisamos olhar como o Senhor olha. As circunstâncias, elas, deixa eu te dizer, muitas vezes mentem, mas o que não mente é a palavra do Senhor. E Deus diz que eu e você somos mais do que vencedores diante de todas as coisas. O Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, essa é a verdade. Não importa o que as circunstâncias estão a dizer, olhe para aquilo que a palavra do Senhor diz a seu respeito. E aí eu te digo, você quer ter boas expectativas, você quer gerar boas coisas dentro de você, você quer parar de pensar mal o tempo todo e achar que tudo e todos estão contra você, então entenda, em primeiro lugar, nós não merecemos, não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa limitação, nós nunca vamos merecer, mas a graça nos alcançou. Se lança nessa graça, se lança em Cristo, estabeleça um relacionamento firme, profundo e duradouro com o autor e consumador da sua fé. Ele está acima de todas as circunstâncias, Ele está acima de todos os problemas e só Ele tem um futuro glorioso para eu e você vivermos em nome de Jesus. Creia isso no teu espírito. Mas não é tudo. Existe um segundo inimigo da boa expectativa, existe um segundo inimigo do otimismo, que é a expectativa no lugar errado. Oh, como isso é ruim. Como a expectativa no lugar errado gera frustração, como a expectativa no lugar errado gera cansaço, gera desânimo. E aí é óbvio, faz eu e você perdermos a esperança de que coisas boas vão acontecer. Todas as vezes que nós falamos a respeito de expectativas, a gente relaciona isso a pessoas que a gente gera expectativa, a situações que a gente gera expectativa. Então eu tenho expectativa que a minha vida vai ser melhor porque eu casei com fulano de tal, eu casei com fulano ciclano, porque eu relaciono com esse, porque eu relaciono com aquele. Não, agora eu tenho expectativa que a minha vida vai ser melhor, porque eu arrumei um emprego melhor, porque o meu salário agora vai ser diferente, eu vou poder fazer o que eu sempre desejei. E pela minha experiência, na maioria das vezes, quando a gente gera expectativa no lugar errado, a gente se frustra. As coisas não vão acontecer do modo como a gente acha que iria acontecer. E aí, à medida que a gente frustra, isso vai gerando aí um desânimo, vai gerando cada dia mais expectativa contrária àquilo que nós realmente gostaríamos que acontecesse, vai gerando ali um cansaço de esperar pelas coisas boas, de esperar por aquilo que o Senhor de fato tem preparado para mim e para você. E aí, isso não é bom, isso vai levar eu e você a um ambiente pessimista, a um ambiente de que vai fazer eu e você acreditar que coisas boas não vão acontecer. Mas, espera lá, isso não é verdade. E
Não é verdade também que a culpa do que está a acontecer é porque fulano ou ciclano não depositou, não fez aquilo que você tinha expectativa que ele fizesse. Não, não é. O erro, o problema está em eu e você depositar as nossas expectativas no lugar errado. E pastor, como que eu faço para não depositar a minha expectativa no lugar errado? Deposite a sua expectativa em Cristo. Espere tudo no Senhor. Não é o seu emprego que vai garantir prosperidade para você, é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Não é o seu marido sendo mais homem de Deus ou menos homem de Deus, nesse momento especificamente, que você vai viver um casamento melhor. Você vai viver um casamento melhor o dia que o Senhor for o centro do teu casamento. É Ele que vai transformar o seu marido, é Ele que vai fazer ele ser um homem de Deus. Não é a sua pressão, não é a sua aflição, não é a sua agonia, não são as circunstâncias ao seu redor que simplesmente mudarão a sua vida. O que vai mudar a sua vida é Jesus. Espere nele, gere expectativas nele, coloque o seu coração nele e naquilo que ele vai fazer por você. O apóstolo Paulo diz na mesma carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, que o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter expectativa boa sobre o que há de vir está relacionado a esperar em Deus. E esperar em Deus gera uma consequência. Eu vou desfrutar da vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é perfeita, ela é agradável. É lá o lugar que nós precisamos depositar a nossa expectativa em nome de Jesus. Faça isso. Decida por isso nesses dias. O que mais, pastor, que pode ser um inimigo para eu gerar boas expectativas? A pressão. A pressão do dia a dia, ela normalmente conduz eu e você a uma vida pessimista, que faz com que eu e você esperemos sempre pelo pior, ao invés de esperar pelo melhor. Eu, durante muito tempo, usei o exemplo do leite condensado para falar da pressão. Você sabe, se você comprar um leite condensado, colocar ele numa panela de pressão, submeter ele ali a uma temperatura altíssima, com uma pressão concentrada dentro daquela panela, aquele leite condensado dentro da lata, ele vai se transformar num doce de leite, pastoso, gostoso, muito mais fácil de comer, mais saboroso do que o leite condensado em si. Eu sempre usei esse exemplo, né? Que muitas vezes a pressão, ela forja eu e você para algo, isso é bem verdade. Mas todas as vezes que essa pressão, ao invés de forjar algo bom, gera aflição, gera agonia, gera sentimento de incapacidade, está errado. Não é isso que Deus tem para mim e para você. E por que eu gosto de usar o exemplo do leite condensado nos dias de hoje, inclusive? Porque hoje você vai no mercado e você consegue comprar uma latinha de leite condensado já cozido, o doce de leite pronto. E o preço, muitas vezes, é o mesmo, se não mais barato que o tal do leite condensado, que ainda vai precisar ser submetido a um processo, que ainda vai precisar fazer isso, aquilo. Mas, pastor, o que isso tem a ver com boas expectativas? O que isso tem a ver com esperar coisas boas? Tem a ver que o Senhor já pagou o preço na cruz por mim e por você, por todas as pressões e aflições que eu e você poderíamos viver na vida. Não existe mais acusação, não existe mais peso, não existe mais pressão que eu e você devemos viver para sermos abençoados, para desfrutar de coisas boas. Não, lança toda a sua ansiedade diante do Senhor nesses dias. A obra da cruz, ela já foi consumada. A Bíblia deixa de forma muito clara para mim e para você o ensinamento que quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para nos salvar, Ele morreu pelos nossos pecados e conquistou para mim e para você toda sorte de bênção, e isso já está liberado na região celestial. Então para de achar que precisa fazer isso ou fazer aquilo para ser abençoado. Você já é uma bênção. Em nome de Jesus, entenda isso. Pare de achar que a força do seu braço, pare de achar que o que você faz, o jeito que você faz, a maneira que você faz, vai conduzir você aonde você almeja estar.
A obra consumada da cruz já garantiu para você o que você precisa nesses dias. Tome posse, tenha revelação disso no seu espírito, assuma isso como verdade na sua vida, desfrute disso hoje, amanhã, todos os dias e em todas as áreas da sua vida. Eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas: você acha que realmente Jesus ia morrer na cruz, ia passar tudo que passou na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida mediana, uma vida medíocre? Certamente não. Tudo que Jesus passou foi para que eu e você tenhamos uma vida abundante, para que eu e você desfrute do melhor desta terra, para que eu e você tenhamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa emoção saudável, para eu e você desfrutar de um relacionamento glorioso com a vida e a presença de Deus. Creia nisso, acredite nisso. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e não é num futuro distante, é hoje. Creia nas grandes coisas do Senhor sobre a sua vida, para a glória de Deus. E finalmente, eu quero falar sobre as circunstâncias. As circunstâncias, elas são, sim, mais um dos inimigos da boa expectativa, do otimismo. E por quê? Porque as circunstâncias, na maioria das vezes, fala daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que o que está a acontecer ao nosso redor está a nos mostrar. Mas, de novo, eu te digo, as circunstâncias, elas não fazem elas não são maiores do que as verdades que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí tem um grande desafio, eu e você olharmos para as circunstâncias e não enxergar elas como elas verdadeiramente são, mas olhar para elas e abrir os nossos olhos da fé, enxergar aquilo que Deus tem por trás daquela circunstância, e entender que Deus está no controle das nossas vidas, entender que o Senhor está a cuidar de nós. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos parar de ser natural, nós precisamos parar de achar que tudo e todos estão contra nós, nós precisamos parar de achar que nada do que nós fizermos vai dar certo. Nós precisamos mudar o discurso, nós precisamos mudar a palavra que sai da nossa boca, nós precisamos usar os óculos que temos usado para enxergar a circunstância. Enxergue como Deus enxerga, enxergue como Deus quer que você de fato viva. E entenda, para Deus não há limites, para Deus não há impossível, para Ele tudo já está consumado. Então, em nome de Jesus, descanse nesta obra consumada. Em nome de Jesus, olha para o que Deus já fez para você, se apoie nessa verdade e desfrute de bons pensamentos. Seja otimista quanto ao que há de vir, espere coisas boas, porque certamente é isso que o Senhor tem para você, não só nesta manhã, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Talvez você se olhe e perceba que de fato todos esses inimigos estão a lutar contra você, mas a palavra de Deus para você nesta manhã é: levanta e anda, porque o Senhor é muito maior do que todos esses inimigos que tentam se levantar para paralisar o mover de Deus na sua vida. Você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Nessa manhã, tome posse dessa verdade. Nesta manhã, assuma esta realidade, tenha revelação disso no teu espírito. E eu quero especialmente falar para você que talvez não conheça o Senhor, e aí talvez você diga para mim: é por isso que eu não deposito a minha expectativa nele, porque eu não o conheço. O Senhor separou esta manhã para que você assistisse esse vídeo não por um acaso, mas porque Ele queria se apresentar a você como seu Senhor, como seu Salvador, como o autor e consumador da sua fé. Talvez aí na sua casa você esteja a se perguntar: tá bom, mas como que eu avanço para um relacionamento com esse Deus? O que eu faço para desfrutar de um relacionamento com o Senhor? Simples. Você simplesmente precisa abrir o seu coração, crer que o Senhor morreu na cruz pelos seus pecados, pela sua limitação, para que hoje você tivesse vida e vida em abundante. E eu quero orar por você que já tem o Senhor como seu autor e consumador da fé, mas eu quero orar por você também que nesta manhã ouve a palavra de Deus e deseja avançar para um nível novo de relacionamento com o Senhor na sua vida. Não simplesmente de ouvir falar, mas de com Ele caminhar
e viver não com base no que os teus olhos veem, mas com base naquilo que o Senhor conquistou para você na cruz. Se é o seu caso, eu quero convidar você a fechar os teus olhos no seu lugar. Aonde você estiver, de repente você só está a nos ouvir. Aonde você estiver, feche os teus olhos por um instante e repita essa oração junto comigo. Diz assim: Senhor Jesus, nesta manhã, neste dia, eu coloco a minha vida no controle das tuas mãos. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Perdoa os meus pecados e que deste livro onde o Senhor há de escrever o meu nome, eu nunca mais saia para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo ao time dos filhos de Deus, abençoados, simplesmente porque creem no Senhor como vosso Senhor e vosso Salvador. Aleluia! Essa é uma manhã especial. E para todos vocês que nos assistem nesta manhã, hoje é manhã de Santa Ceia, é manhã de celebrarmos a mesa do Cordeiro. E não existe ocasião melhor para renovarmos a nossa aliança com o Senhor, não existe ocasião melhor para reafirmar diante do mundo espiritual que nós somos filhos amados e abençoados do Senhor. Somente filhos amados, abençoados pelo Senhor, que têm o privilégio de sentar à mesa do Cordeiro e desfrutar da presença do Pai. Todas as vezes que eu e você comemos do pão, tomamos do sumo, nós não fazemos isso de forma leviana ou simplesmente por fazer. Existe um poder sobrenatural na ceia. Todas as vezes que eu e você comemos do pão, simbolizando o corpo de Cristo. Todas as vezes que nós tomamos do sumo de uva, simbolizando o sangue de Cristo derramado na cruz, nós estamos reafirmando que entendemos que o Senhor morreu por nós na cruz. Que aquele corpo pisado, aquele sangue derramado foi por mim. Ele me perdoou, Ele me amou acima de tudo, para que hoje eu vivesse de forma abundante. E hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Aí na sua casa, se você não preparou, pegue aí um pão, um pedaço de pão, pegue aí um sumo de uva e juntos vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Juntos vamos agradecer ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Por conta daquele sacrifício, hoje eu e você somos livres, somos sarados, somos curados para a glória de Deus. Se você está aí com os elementos da ceia na sua mão, eu quero orar, agradecer ao Senhor pelo sacrifício dele por mim e por você. E depois disso, então, nós vamos cear juntos e participar da mesa do Cordeiro juntos nesta manhã. Pai, graças te damos, Senhor. Nesta manhã, diante do pão, representando o seu corpo pisado naquela cruz, o sofrimento que o Senhor viveu, e diante do sumo de uva, representando o seu sangue que foi jorrado na cruz, para que hoje fôssemos justos, para que hoje fôssemos livres de todo pecado, não fôssemos mais escravos do pecado, Senhor. Nós te agradecemos, nós colocamos o nosso coração diante de Ti e reafirmamos a nossa aliança contigo. Por conta, Senhor, do Teu sacrifício na cruz, hoje temos vida, e não qualquer vida, uma vida abundante. Que em nome de Jesus, nesta manhã, ao participar da ceia, nós possamos renovar o entendimento dentro de nós, de que não há impossível para si, e porque não há impossível para o Senhor, nós viveremos o impossível em todas as áreas da nossa vida. Por conta desse entendimento, nós sabemos, cremos e vivemos debaixo da verdade de que somos mais do que vencedores diante de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Nesta manhã nós participamos da mesa com o Senhor. Nesta manhã nós tomamos do cálice, comemos do pão, trazemos a sua vida para dentro de nós. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração, está com os elementos da ceia nesta manhã, vamos participar deste momento juntos. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 11, que depois do Senhor ter dado graça, assim como eu e você fizemos, Ele partiu o pão e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nesta manhã, coma do pão, se alimente do Senhor nesta manhã, para a glória de Deus.
Aleluia. O mesmo texto segue dizendo que, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Hoje, mais uma vez, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Ele morreu por mim e por você. Mas existe uma certeza que queima, que arde dentro de nós. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. O Senhor vai voltar para buscar eu e você. Desfrute dessa verdade. Beba do cálice nesta manhã. Reafirme a sua aliança com o Senhor nesta manhã. Aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom. Que nessa manhã o seu espírito se encha de boas expectativas, que nesta manhã você olhe para as circunstâncias além do que elas verdadeiramente são, que nesta manhã você desfrute do que o Senhor tem para você em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você é abençoado. Eu quero encerrar a nossa conversa desta manhã falando algo para você que é de casa, para você que é família, para você que é um dos nossos membros. Nós estamos aí nesses dias, sim, nos reunindo de forma virtual, cada um no seu lar, onde quer que você esteja. As portas do prédio da igreja, elas de fato estão fechadas, mas a igreja do Senhor, ela continua a acontecer. As coisas, elas continuam a acontecer. O mover de Deus está estabelecido. E eu quero dar um recado para você, de novo, que é de casa, que é da família. Continue sendo fiel. Continue contribuindo com o seu dízimo e a sua oferta. Continue sendo fiel à fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Continue fazendo as suas contribuições. Você tem a possibilidade de fazer isso através dos canais de pagamento, nomeadamente o M-Pesa, transferência bancária, conta móvel. Os dados estão a aparecer aqui para você. Sinta-se à vontade para fazer a sua contribuição através de uma dessas maneiras, através de um desses meios. E se tiver qualquer dificuldade, contate a nossa secretaria. Nós vamos fazer questão de ajudar você, de instruir você, de trazer clareza daquilo que você precisa ter para esses dias diante de todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. O meu encargo, o meu desejo é que você tenha uma semana abençoada, cheia da vida e presença do Senhor, cheio de boas expectativas, de bons pensamentos do Senhor para desfrutar coisas grandiosas em nome de Jesus. Deus abençoe, fique em paz e até já.